Recebemos com muita alegria Aldorico Brígido Bianco, esse simpático amigo aqui, Dr. Bianco. Tem apenas 81 anos de idade, salense, médico conceituado. É uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui dentro do nosso canal, Dr. Bianco. Muito obrigado, Tarcísio. Para mim é uma honra estar aqui. E eu quero cumprimentar também seus ouvintes, seus telespectadores, que para mim é uma honra muito grande. Bianco, nascido em Sales Oliveira. Papai Aldo, mamãe Ana Maria. Mamãe Ana Maria. Conte para nós a história dos Biancos aí em Sales Oliveira e também da sua mamãe. Nós somos assim a segunda geração de imigrantes. Italianos? Imigrantes italianos por parte de pai e imigrantes espanhóis por parte de mãe. O sobrenome dela é Aguilar, né? E essa família, como de Sales Oliveira, era uma família humilde, né? E que nós trabalhávamos todos em família, né? E desde cedo, né? Desde a idade dos 8, 10 anos de idade, o meu primeiro trabalho foi ser sapateiro. Trabalhei com o Germano Orsi. Olha o Orsi aí. O Orsi. Tudo aí dessa família, região, né? De Sales Oliveira. Exatamente. Depois, meu pai, que era celeiro de profissão, com o passar do tempo e a mecanização agrícola, o trabalho dele ficou praticamente sem sentido, né? Então, ele foi trabalhar como oleiro. Trabalhamos, então, numa olaria, certo? Durante um bom tempo. Que faz tijolo. Tijolo, né? Para não ter dúvida, né? E depois também ajudamos na confecção do sistema de instalação de manilhas para o esgoto de Sales Oliveira. Agora, a família dos Biancos, quantos irmãos no total o senhor teve? Nós somos de 5 irmãos. Eu sou o mais velho da turma. O segundo irmão é o Ademir, mora em Ribeirão Preto. Depois nós temos a Melânia, que trabalhava no cartório lá em Ribeirão Preto. E o Aldo, que é psicólogo, foi ex-bancário, psicólogo. E a Consuelo, Alice Consuelo, que é enfermeira padrão. Todos vivos? Todos vivos. Ai, que bênção. O senhor é o mais idoso, tem 81 anos, então a família continua aí. Unida, graças a Deus. Isso é muito bom. Está todo mundo trabalhando ainda na ativa, né? Só o segundo irmão que, por problemas de saúde hoje, ele realmente se aposentou definitivamente. Agora, doutor Bianco, a infância do senhor em Sales Oliveira. Getúlio Lima é a escola que todo mundo estudou lá em Sales. Estudei na escola Getúlio Lima, capitão Getúlio Lima, fiz até o 4º ano primário. E, como toda cidade de interior, a gente teve uma infância relativamente boa. A gente, como vivia, como nós éramos de um padrão social, certo? Médio, né? Que era, todo mundo praticamente tinha o mesmo padrão. A gente não conhecia nada diferente, né? A cidade mais importante que eu conhecia era Orlândia, depois Ribeirão Preto. O senhor vinha de trem? Vinha de trem. E vinha de bicicleta também. E a estação ferroviária de Sales é onde é hoje a Avenida Mogiana. Exatamente. E tínhamos também uma peruca que a prefeitura proporcionava, né? A famosa peruinha do Sales Oliveira e seu Amâncio, né? Que era o nosso chofer. Famoso Amâncio. Agora, era a tradição, vocês faziam um curso até um período em Sales, depois vinham para Orlândia? Sim, a gente vinha em Orlândia, fazia o curso, né? E voltava para Sales Oliveira. Duas viagens, vinda e ida, né? E depois a gente ia trabalhar. Agora o senhor, então, aqui em Orlândia, estudou no Instituto de Educação. No Instituto de Educação, eu fiz o ginásio, os 4 anos de ginásio, e fiz depois os 3 anos, naquele tempo a gente chamava científico, né? Exatamente. Que hoje seria o ensino médio, né? O ensino médio, exatamente. O senhor ficou esse tempo e depois o senhor acabou se mudando para Ribeirão Preto. Entre os 17 e 18 anos, então, nós fomos para Ribeirão Preto. Nós precisávamos, então, começar a estudar. Tínhamos a ideia de realmente fazer uma faculdade. E a família, então, foi junto. Em que bairro de Ribeirão o senhor morava? Fomos lá para o Ipiranga, na rua Rio Zona Grande do Norte, Sul, Ipiranga, né? próximo ali da estação do Barracão. Né?
E ali a família toda morava nesse local. Moramos lá. E o seu pai trabalhava com o que lá em Ribeirão? Meu pai foi para a área de construção civil, né? Eu tinha lá uma pessoa, um antigo morador de Salles Oliveira que mudou para Ribeirão Preto e ele trabalhava na área de construção civil. Então meu pai se entrosou com ele lá e ficou trabalhando lá. Agora... meu irmão logo arrumou uma oficina mecânica, porque a profissão dele era mecânico, e a minha irmã foi trabalhar no cartório, foi trabalhar num cartório de registro, né? E aí começamos a vida, né? Agora, é claro que lá em Ribeirão, o senhor também, concluído o ensino médio, o senhor teve que fazer aquela opção em direção a uma faculdade. Aí nós tivemos que trabalhar, porque eu não tinha condições de pagar o cursinho, custava caro. Então, eu tinha conhecido alguns amigos logo e fiz um curso de agrimensura. E fui trabalhar no Departamento de Mecanização Agrícola de Ribeirão Preto, trabalhei lá um ano mais ou menos. Fazia topografia e fazia escritório também para fazer os mapas, toda aquela coisa da topografia. Então, em algum momento da vida, o senhor transitou pela área de exatas. Também. Né? Depois surgiu a oportunidade de fazer um curso como é que se diz? Vendedor de terreno, como é que chama? Corretor de imóveis, desculpa o termo, né? E fiz um curso na Bandeirantes, né? E na época quando foi feita a venda dos terrenos lá ali perto do campo do Botafogo, né? Na Ribeirânia. Então eu tive a oportunidade de ir lá vender os meus terreninhos lá e ganhar uma comissão. Para o pessoal entender, esse bairro Ribeirânia fica ali entre a Unaerp e o campo do Botafogo. Não tinha casa nenhuma, natural. Exatamente. Né? O estado do Botafogo, sabe, erro de memória, ele é de 60 e alguma coisa, né? Exatamente. Então foi quando começou. Começou. E o trabalho aí. Inclusive eu tinha até uma desvantagem, porque os meus colegas todos tinham carro e levavam os seus pretendentes até o local. E eu fazia o contrário. Eu pedia para o pretendente me levar para poder apresentar o terreno. Mas consegui vender um punhado deles, viu? Ai, que bom. O que me deu uma bela folga para pagar o cursinho e tocar a vida. Então, a gente percebe que todo esse seu esforço é ter dinheiro para, em algum momento, o senhor fazer o cursinho e aí prestar o vestibular. Dá para perceber que a gente tinha muita dificuldade. A financeira realmente nunca sobrou. Era sempre uma luta para poder sempre sobreviver. Mas a vida foi muito boa para a gente, né? Não temos nada que reclamar. Chegou o momento do vestibular. Sim. Aí o senhor abraçou de vez o lado das ciências primeiro vestibular biológicas. Que eu prestei, eu tentei no Rio de Janeiro. Prestei em Ribeirão Preto, naquele tempo, para a Faculdade de Medicina, que era direto. A gente fazia exame diretamente na própria faculdade. Na Faculdade de Medicina. Inclusive, foi o ano que o doutor Elipe Sinato passou, né? Fomos até colega de cursinho nessa época. E eu não consegui uma boa classificação, tentei no Rio de Janeiro, o que eu queria fazer, fiz lá na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E lá tinha um método de escolha, certo? E eu coloquei, então, numa ordem de preferência as faculdades. Por capricho da natureza, eu passei numa faculdade paga, a mais cara do Rio de Janeiro. É lógico que eu não fiz. Não era bem o que o senhor podia arcar. Voltei para Ribeirão Preto, fiz mais um ano de cursinho, trabalhando como corretor. Aí prestei o vestibular. Naquele tempo já entrava o CECEM, que fazia a seleção dos candidatos. Só para as pessoas mais jovens entenderem, hoje tem a FUVEST. No meu tempo, o doutor Bianco é um pouco mais errado do que eu, mas nós somos do tempo que eram 3 institutos. Tinha o CECEM, CECEA, MAPOFEI. O CECEM era biológica, CECEA humanas. Exatamente, biológica. Então, no caso do senhor, o senhor foi nesse segmento. Sim. Então, eu não consegui a classificação para medicina. Também existia uma ordem preferencial. Sem dúvida. Eu passei em odontologia. Na USP de Ribeirão? Na USP, de Ribeirão Preto. Perfeito. Bom, eu tinha que pegar ou largar. Era uma oportunidade de fazer um curso superior. E eu queria numa escola pública gratuita. Exatamente. E renomada também como é a USP. Aí fui fazer a matrícula, tomei trote, raparam a minha cabeça. Careca? Carecão. E estava esperando começar as aulas. Acontece que nesse meio de tempo houve uma mudança de um horário de provas da Faculdade de Medicina para Uberaba, Minas Gerais.
E um dia eu estava retornando do trabalho, 4 colegas na porta da minha casa, vamos embora para Uberaba fazer a prova? Eu falei, olha, eu não estou em condições financeiras, entra aqui que a gente resolve. E fomos para Uberaba. Ficamos lá, prestei o vestibular, foi uma prova difícil, porque era uma prova escrita, eu achei até que não ia passar. Mas passou lá. Porque na prova de química, o indivíduo me colocou a tabela periódica de Mendeleev, que é uma coisa mais... precedia a natural de Linus Pauling, né? Perfeito. Então eu fiz uma piadinha lá, falei, o cara vai me pegar nessa. Pelo contrário, ele gostou. E na prova de física eu fui muito bem. Eu passei entre uns 2.500 candidatos para 65 vagas, eu devo ter passado em torno do 23º, por aí mais ou menos. E entrei em Uberaba. A propósito, os outros companheiros, alguém passou? Não, infelizmente foi só eu que entrei. Só o senhor que conseguiu. Infelizmente os outros colegas não tiveram essa mesma sorte. Isso nós estamos falando quando o senhor tinha 23 anos. Em 23 anos, em 1965 para 66, que a prova antecedeu, né? Perfeito. Aí eu fiz a minha matrícula em 1966. Quer dizer que nesse momento terminou o ciclo do senhor em Ribeirão Preto. Exatamente, então fui para Uberaba. Começamos lá então em 1966. Estamos falando da Faculdade de Medicina. Que é federal, federal, né? Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro. Só para lembrar, alguns médicos conceituados aqui de Orlândia concluíram lá. O senhor vai me ajudar. Exatamente, o Pitico, eu fui o avô de todos. Sérgio Bordim, me ajuda aí. O Tedinho. Que o Pitico também passou por lá. Fausto Férez. Fausto, exatamente, todos eles lá, viu? E aí o senhor começou essa labuta? Uma luta brava, porque você imagina, se a dificuldade era grande com a família em Ribeirão Preto, você imagina sair da cidade e enfrentar o mundo sozinho lá fora. Agora, nesse momento, doutor, o senhor vai me permitir, vocês vão conhecer. Vocês viram o padrão de voz do doutor Bianco, né? Treme. E eu sou do ramo do segmento, ele tem uma bela voz de locutor. E não é que ele foi locutor? Me conte essa história. O senhor chegou em Uberaba, passou na faculdade, tinha que arrumar grana para completar. Exatamente. Embora o senhor não pagasse. É importante dizer que não pagava a faculdade. A faculdade era federal, gratuita, né? Mas a gente tinha que sobreviver. Tinha que comer, tinha que comprar livro, né? E tinha que morar em algum lugar. E eu, na realidade, a minha irmã, ela me financiou os 2 meses primeiro para ficar lá. Eu fui para uma pensão normal. E a intenção era ver se arrumasse à noite lá para dar umas aulinhas, né? A gente lecionava um pouquinho de física, matemática. Mas, infelizmente, a noite estava ocupada, porque outros estudantes também tinham a mesma pretensão e já tinham ocupado essas vagas. Então, acontece o seguinte, vamos voltar um pouquinho. O meu avô, Pedro Bianco, imigrante italiano, ele tentou muito tempo trabalhar no Brasil, ele queria abrir uma frente para a família. Não deu certo, né? Então, um dia ele falou para mim, a minha intenção um dia é que você fosse um médico, né? E como eu não consegui nada para te dar, eu vou te dar uma coisa que eu trouxe da Itália. Uma navalha e uma pedra de amolar a navalha. Muito obrigado, vô, muito obrigado. E fiquei com isso guardado. Quando nós começamos o curso de medicina, as primeiras aulas eram de anatomia. E nós tínhamos um bisturi fixo que precisava ser amolado. Então eu lembrei da pedra do meu avô e levei. Então eu estava numa pia, né, da faculdade, amolando o meu bisturi. Um colega chegou do meu lado, você me empresta essa pedra? Eu falei, não, todo prazer, pode pegar, fica à vontade. Ele me olhou, tal, tudo bem. Aí saímos lá fora no recreio, ele veio lá e tal. Escuta, você já trabalhou em rádio alguma vez? Falei, não. De vez em quando a gente cantava uns bingo lá na minha cidade. Pedra Nova! Exatamente. Raso 10! Olha a boa, né? Aí ele falou assim, rapaz, você tem um tom de voz interessante, radiofônico. Eu falei, muito obrigado, não sabia. Você falou assim... Você não gostaria de trabalhar errado? Você não precisa também, né? Estou fazendo uma proposta, você não precisa. Falei, preciso sim. Eu estou pensando até em trancar minha matrícula e começar a trabalhar para o ano que vem e voltar no curso. Falei, não, você não quer tentar ver se dá certo em rádio? Não tenho nada a perder. E fomos lá. E ele já havia preparado
o proprietário da emissora de rádio, que ia levar para fazer um teste. Levou, fizemos um teste. Foi interessante porque me colocaram numa sala, né, fechada, numa sala do estúdio, né? E o microfone desceu, me deu um texto, falou, agora grava mais ou menos nesse tom. E eu gravei o texto. Aí acendeu a luzinha, apagou a luzinha, falou, vem cá, saímos lá fora, tá uma cai desse tamanho, o cara rodando a fita. Voltou, todo mundo ali no caso, e soltou para escutar. E eu conversando ali e tal, escutei o cara que vou conversando, falei, escuta, mas que beleza, rapaz, quem é que é esse cara? Ele deu risada, falou, é você, cara. Pô, eu nunca tinha escutado a minha voz naquele tom. Eu falei, eu acho que, sei lá, achei bom demais. E aí nasceu o primeiro contrato. Aí o Celso Jardim, que era o proprietário, ele tinha vindo do Rio de Janeiro. Qual rádio, doutor? Rádio PRE5, rádio da Sociedade de Uberaba, né? E então ele pretendia fazer um programa de jingles na época. Então nós partimos para a locução comercial. Eu tinha que fazer então um curso de vocalização. Ele me deu esse curso, 2 meses, né? E já falou assim, agora você me traz sua carteira profissional, vamos assinar, porque você é um cara que preenche o que eu quero e tem mais 2 emissoras na cidade e que a hora que descobrir vocês vão atrás de você. Mas eu quero te segurar, mas você me traz a carteira que já vou te contratar. Dali saiu contratado. Meu Deus do céu. Estudante de medicina e locutor. E ele me propôs um salário que era mais ou menos o equivalente hoje, quase 2 salários mínimos. Você imagina isso para um estudante de fora que estava numa pior. Meu Deus do céu, eu saí de lá chorando de alegria. Você imagina. Então, foi aí que começou a carreira de radialista. E, aliás, o Strito tem essa pegada de marcenaria, né? Dos irmãos do seu Erasmo, quantos que lidavam com esse segmento de marcenaria? Na marcenaria trabalhava meu pai e 3 tios. O Coronel, o Luiz Trito, que é pai do Cal, e o Zé Trito, que era o pai da Estefânia e da Lígia. Todos trabalhavam juntos na mesma empresa? Todos trabalhavam juntos na mesma empresa. Agora, Branco, em que local que era onde tinha marcenaria? Para as pessoas que são mais antigas que talvez não se lembrem. Sim, a marcenaria começou aonde é hoje o Paulo Marra tem o consultório dele? O consultório dele, começou ali. Perto do posto da Alves? Isso. Naquele local? Naquele local. E em frente morava o doutor Júlio Bussi. Justamente, naquela casa que já foi demolida, né? Justamente, ali que começou a marcenaria Irmão Strito. Dali eles mudaram para a rua, não me lembro o nome, mas onde tem o estacionamento do Sicredi. Em frente. Tá, ali perfeito. tem um barracão, onde é hoje a funerária do Claudemir. Ah, sim, lá na verdade não é o Sicredi, lá o Cicobi, né? Aquele banco da esquina. eu confundo. Perfeitamente, não, tranquilo, é naquele local então. Naquele local, era ali a marcenaria, que foi para lá, do Strito, Irmão Strito. E durante quanto tempo o senhor Rasmin teve essa atividade de marceneiro? Durou quanto tempo a empresa desses irmãos Strito? Ele teve quantos anos? Foi muitos anos, eu não lembro direito. Eu só sei que a marcenaria acabou, que teve... A uma época, ela pegou fogo. Ah, então o episódio do incêndio da marcenaria foi com a família Trito. Com a família Trito. Em que local? Nesse local que você mencionou? No segundo local, lá perto do Cicobi, na esquina. Ali pegou fogo, aí eles nunca mais trabalharam de marcenaria. Tá. Aí encerrou. A dona Helena, que é da família Costa, a atividade dela, que eu lembro bem, né? E Orlândia também sabe, mas é bom você explicar. A atividade da sua mãe, era dona de casa, mas também uma pessoa muito simpática, que todo mundo gostava também, né, mãe? A minha mãe era uma simpatia, uma delícia de pessoa. Essa risada minha é igual a dela. E minha mãe foi uma doceira, fazia doces, salgados, para casamentos, para festa, muito, muito famosa.
É isso mesmo, que eu digo que a gente tem doce lembrança da Dona Helena, né? Da Dona Helena. Uma boa festa tinha que ter o doce que ela preparava. Tinha que ter o doce, o E eu bolo. vejo que você está emocionado de falar da mamãe, né? Que eu era o xodó dela. Era o xodó? O xodó dela. Os outros não. Não, são filhos também. Não, eu sei. Mas a pessoa mais apegada a ela era eu, porque eu ajudava ela a fazer os doces, salgados, os assados. Quantos filhos o senhor Erasmo e a Dona Helena teve e quantos irmãos você tem? Nós somos em quatro irmãos, 2 homens e 2 mulheres. O Zé Carlos, que faleceu. Sim. Tenho a Maria de Lourdes, a Rita e essa ferramenta aqui. São em 4, portanto. Em 4 irmãos. E hoje nós somos só em 3, que um faleceu, o Zé Carlos. Zé Carlos. É. Agora, você nasceu, a casa, quando você nasceu, em que lugar é de Orlândia? Você lembra? Lembro, eu nasci na Rua 6. Ah, na Rua C, naquele mesmo local que vocês moravam sempre? Isso, que nós sempre morávamos, eu nasci ali. Tá. Na sua infância, naturalmente, você estudou nas escolas aqui de Orlândia. Em quais escolas que tradicionalmente todo mundo vai, né? Coronel, depois Instituto. Foi assim a sua trajetória também, Bruno? Foi. Eu comecei a estudar no Coronel, Orlando. De lá eu fui para... Hoje é Oswaldo, né? Sim. Na época, Instituto de Educação. Perfeito. E de sair de lá, fui estudar o comércio, na escola de comércio. Me formei lá, na escola de comércio, prestei faculdade em Ribeirão, no Moura Lacerda, e sou formado em administração de empresa. Então você frequentou depois a faculdade e era aquele esquema de viajar à noite? Viajava, trabalhava de dia, e às vezes não dava nem tempo de ir para casa tomar banho e jantar, já ia ali para a praça, para pegar o ônibus, o Ribiturismo, que levavam nós para Ribeirão, para a faculdade. Agora, todo mundo te conhece pelo Branteco, né? Onde hoje é o Grades, né? Quem é da geração, o Branco vai contar essa história bonita. Mas você trabalhou também em outras empresas aqui de Orlândia antes de ser no ramo de comércio. Trabalhei. Teve lá também um ponto de horta e frutigranjeiro, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas em quais empresas que você trabalhou enquanto estudava? Enquanto eu estudava, eu fui trabalhar no Marioto, que era o Reinaldo Garbim, o Dutra e o Petit Bordim. Eu fui lá comecei como office boy, limpar o escritório, ia buscar o café, fazer serviço de banco e aprender a bater máquina. Então foi datilógrafo também? Fui. Catava muito milho ou você era um expert? O Reinaldo Garbim. Mais ou menos. Não, mais ou menos. O Reinaldo Garbim olhava aquilo lá, rasgava. Doutor Reinaldo, que era teu chefe? Doutor Reinaldo era meu chefe. Mandava fazer tudo de novo. E o duro que naquela época, se você escrevesse, tinha que rasgar ou então passar aquele corredor. Não passava não, ele rasgava, mandava fazer tudo de novo, até eu aprender. Então essa experiência primeira foi no Marioto. Quantos anos você tinha quando você trabalhou lá? Eu era novo demais, não lembro. Mas o quê? 15 anos, 17? Por aí. Por aí, adolescente, portanto. Adolescente. Que naquele tempo, né, pessoal, hoje é meio complicado, que a criança tem que ir para a escola, mas naquele tempo, muitas vezes, trabalhava e estudava, como era o teu caso também, né? Aí, de lá, o Toninho Berti trabalhava na Comov. Aí ele falou, Branco, na Comov está precisando de uma pessoa para o arquivo. Aí, peguei e falei que sou o Reinaldo, ele falou, não, você vai lá. Aí fiz os testes lá, com o Donald. Ai, mas me judiou. É o seu Donald? O Donald. Donald de Freitas? Donald de Freitas, mas me judiou, Tarcísio. Aí eu fiz as coisas, tudo lá e beleza, aí me contrataram. Aí eu trabalhava no arquivo e fazia serviço de banco. Ah, você era o cara aqui nos bancos. É. Nogueira, agora vamos continuar na trajetória do PSDB. A gente sabe que em São Paulo foi um exemplo de governo durante mais de 20 anos. É natural que chegaria um momento em que não houvesse mais condição, deveria haver uma mudança. Na sua opinião, você que viveu todas as fases e até hoje está no PSDB, fiel às suas origens, o PSDB foi o único partido seu ou você chegou a estar em outro partido? Eu disputei a eleição pelo PFL e já no meu segundo mandato como deputado estadual, eu era
líder do PFL na Assembleia, e o Mário Covas me convidou para ir para o PSDB. E aí eu concluo agora, em março desse ano, 26 anos filiado ao PSDB, e por ele exerci 7 mandatos populares dos 8 mandatos dos quais eu fui eleito. Agora, natural para quem está nos vendo, né, olhando aqui para os amigos que acompanham o canal, a gente quer saber qual foi a razão do PSDB ter dado essa encolhida e ter tido problema. A partir de que momento você acha? Não precisa aqui ficar indicando os culpados, mas o que aconteceu por o próprio partido tucano, que tinha uma aceitação popular tão grande, de viver esse momento difícil que vive hoje? Eu acho que a gente não acerta sempre, né? Mas o PSDB acertou durante bons anos, durante vários mandatos. Não fosse assim aqui em São Paulo, o PSDB não teria eleito o governador por 7 mandatos consecutivos. Ou seja, 2 eleições do Mário Covas, que morreu no meio do segundo mandato, assumiu o Geraldo, depois foi eleito outras 4 vezes. Depois você teve o Serra também, que foi eleito pelo PSDB. E, por fim, o João Dória. Foram 7 governos estaduais, de 1995 até o final de 2022, governados pelo PSDB aqui em São Paulo. Do ponto de vista mais contemporâneo, ou seja, de 2014 para cá, quando nós tivemos 4 fatos que eu acho que foram muito ruins para o PSDB. Primeiro, logo depois daquela eleição, onde o Aécio Neves quase foi vitorioso, alguns meses depois, houve aquele escândalo onde ele foi gravado naquela conversa com o Joesley Batista, pedindo dinheiro para poder pagar ou para vender um certo imóvel, que depois ele acabou sendo inocentado, mas aquilo gerou um desgaste gigantesco. Principalmente porque o PSDB tinha um discurso que batia nisso. E claro, até porque a questão da probidade administrativa, da conduta correta dos recursos públicos sempre foi uma das bandeiras do próprio PSDB. Depois nós tivemos acusações que também foram depois arquivadas pela Justiça contra o Serra, contra o Aloysio Nunes, contra o próprio Geraldo Alckmin, que depois não se confirmaram. Depois nós tivemos a morte do Bruno Covas, que era uma liderança política em ascensão. E depois, durante a pandemia, e até o final do mandato do João Dória, que foi um excelente governador, com muitos bons resultados em termos de gestão pública, mas do ponto de vista político ele errou muito. Atropelou muito. Ele, ao invés de fazer oposição ao PT, que sempre foi o nosso adversário, escolheu o Bolsonaro como adversário. É claro que aquilo teve um efeito rebote contra ele, que o Bolsonaro já tinha milhões de seguidores, e aquilo gerou uma avalanche de ataques ao próprio João Dória. Então eu acho que esses foram os fatores que foram criando essa desidratação e esse encolhimento do partido. Quando eu fui líder do PSDB na Câmara Federal, eu liderava uma bancada de 54 deputados federais, né? Hoje o PSDB tem 13 deputados federais, por isso que nós estamos discutindo, né, essa questão de fusão ou de incorporação, para evitar com que o partido seja mais reduzido e corra o risco até de, nas eleições de 2026, ficar até fora da cláusula de desempenho. Você sabe que com a reforma eleitoral, ela entrou em vigor, né? Hoje você não pode mais fazer coligação proporcional, cada partido tem que montar a sua chapa individualmente. Isso já vem desde das eleições de 2020, e em 22 nós tínhamos 35 partidos funcionando, hoje são 29, 26 têm assento no Congresso Nacional, e isso vai cair para metade na próxima eleição de 2026, porque vai de 2% para 2,5%. O que quer dizer isso? Quer dizer que um partido, para continuar funcionando de maneira regular no nosso país, nas eleições de 2026, ele tem que ter, no mínimo, 2,5% do voto do eleitorado brasileiro, senão ele perde a sua representatividade. Então, por isso que os partidos tendem agora, o que não é ruim, é bom. Você não pode governar um país com 26 partidos dentro do Congresso Nacional, até porque não tem 26 ideologias diferentes. Sim. Você vai ter que criar uma ideologia
dando o nome da ideologia do guarda-chuva, ideologia da planta venenosa, porque você tem liberal puro, você tem o socialista, você tem o comunista, você tem o social-democrata. Você não consegue achar mais do que, sei lá, 10 ideologias que você possa definir do ponto de vista da sua essência e como ele enxerga a presença do Estado na vida de uma nação. Essa é o resumo, né, da visão ideológica, ou seja, qual é o tamanho do Estado e como ele deve estar presente na vida do cidadão. E cada ideologia entende que isso deve ser feito de uma maneira. Então eu acredito que isso vai ajudar nas próximas eleições de 26 a reorganizar melhor, enxugar o número de partidos e facilitar o relacionamento entre os poderes, até porque é muito difícil você ter um governo que deva ter um plano. Infelizmente, eu acho que o governo Lula está apanhando muito porque chegou para vencer o Bolsonaro, ganhou do Bolsonaro, mas não colocou nada no lugar. Ou seja, está tentando resgatar os velhos programas que deram popularidade para eles no passado, alguns deles importantes, como o Bolsa Família, o Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida, mas isso já se esgotou. E a população já desfrutou desses projetos. Nós precisamos de inovar. Inovar agora é você fazer reformas. Você tem que ir a fundo para você diminuir o peso do Estado, criar sustentabilidade para você poder pagar a aposentadoria das pessoas, não gastar mais do que arrecada, melhorar a nossa educação básica. Todo mundo fala, vamos aumentar o número de universidades. Tudo bem, mas as pessoas que chegam e terminam o ensino médio, que tipo de proficiência, né, de aderência em relação às matérias que eles deviam ter até o final do terceiro ano do médio para ganhar o mercado de trabalho ou entrar numa universidade? De cada 10 pessoas que entram na educação básica, desde da creche até o término do ensino médio, que é o antigo terceiro colegial, só 6 completam. 4 ficam no meio do caminho pela evasão escolar. E desses 6, só um desses 6 que chega na ponta da linha tem proficiência nas matérias que ele deveria ter. Então, as pessoas chegam com baixa produtividade educacional. Sequer, ao ganhar o mercado, vai ter produtividade laborial. Então, eu acho que essas são as reformas que o país precisa, melhorar nossa infraestrutura e aumentar a poupança interna. Não existe investimento para o país crescer sem você ter poupança interna. E a poupança interna depende do custo do Estado. O Estado pesado, ele drena essa energia vital da sociedade, do setor empresarial, das próprias pessoas, e você não tem um colchão para, desse recurso disponível, poder investir em outros recursos para fazer crescer o número de empregos, o número de indústrias, o número de negócios, de serviços e de infraestrutura. Você vai me dar aí uma orientação para quem está nos vendo, a diferença de atacado, atacarejo e loja, o próprio supermercado. Me explique isso e também para os amigos que estão nos vendo. Aproveitando o gancho, você que é do, como diz meu avô, você que é do ramo. Do ramo, é importante isso. Muita gente tem dúvida e é bom que a gente já esclarece isso também para os ouvintes. Em essência, o atacado, ele é uma loja simples, com chão, com cimento queimado, aquelas porta-pallets de gôndola, com o mínimo possível de operação. Então você não tem um açougueiro cortando carnes, muitas vezes você não tinha nem o açougue. Hoje que se inseriu o açougue nesses atacados, você não tem um padeiro, a padaria ali, você tem pães embalados, muitas vezes. Em tese, quem vai um atacadista quer comprar para eventualmente revender. Exato, vende em quantidades maiores, uma loja que oferece menos, com um custo operacional menor. O modelo de supermercados, você tem o relacionamento, você tem o balconista que pica, que fatia, que corta da forma que você prefere, você tem o padeiro que você cria um relacionamento, você sabe, determinado dia da semana ele faz determinada produção que você gosta, gera esse relacionamento e isso depende das pessoas. Por isso que a gente emprega mais do que atacado e a gente tem mais dificuldade para cumprir essas vagas. E também, somado a isso, é
uma dificuldade muito grande nossa, de todos os supermercados, fazer esse funcionário, esse colaborador que está ali, prestar um bom atendimento. O Tarcísio vai no Mealic, o açougueiro, ô Tarcísio, como tá? Você quer que limpa a gordura? Quer que faz isso? Você imaginou você chegando, e eu não precisa me responder, mas eu aposto que isso já aconteceu com você, ou com a gente, ou com qualquer supermercado que você foi, de chegar lá, a pessoa não tá bem animada, a pessoa praticamente te tocar da sessão. Você imagina que aquele é um colaborador que está recebendo para prestar um serviço e está prestando totalmente diferente. Perfeito. Quais são? Às vezes são problemas familiares, são problemas de esfera psicológica, às vezes são problemas de fora. E todos nós sabemos o quanto é difícil você deixar aquilo dentro do seu armário na hora do trabalho. Então, a gente vai fazendo um trabalho psicológico, a gente vai fazendo acompanhamento, prestando assistências, auxílios com o nosso RH para tentar humanizar o máximo possível a empresa, para manter esse âmbito, essa esfera familiar e prestar algum tipo de serviço para o colaborador, que o colaborador é o nosso primeiro cliente. Com certeza. Então aí vocês viram dois horizontes, o atacado e o supermercado. Aí inventaram um tal de atacarejo. É um misto disso? É um meio termo? O que é, na verdade? O atacarejo é uma forma de fazer um bem bolado dos dois ali, porque é isso mesmo. Antigamente o atacado tinha desvantagens financeiras em algum tipo de imposto. Isso hoje em dia eu acredito que nem exista mais. É um modelo que tem sustentação. O atacarejo, ele peca em alguns aspectos, o atacarejo foi aquele Frankenstein, vamos fazer o que todo mundo precisa e trazer. E como o mercado é muito dinâmico e o varejo alimentar é relativamente novo, a gente parece que nunca sabe aonde que a tecnologia vai nos levar, essa questão de internet, de lojas e pedir e retirar. São experiências que estão sendo feitas, muitas delas vão bem um período, depois não, outras se consolidam, e a gente torce aí para o mercado expandir, porque traz horizontes e aquece também tanto as cidades quanto a disputa, né? Estou errado em afirmar que o atacarejo é um conceito muito mais utilizado em cidade de grande porte? Em tese ou de médio e grande porte? Em tese, sim, mas isso já caiu por água, porque a gente tem notado a expansão de redes até grandes, redes de fora, dessas multinacionais entrando em cidades menores. Isso vem acontecendo agora aqui na região sudeste, mas isso já vem acontecendo há muito tempo no norte e nordeste do Brasil. Então, é uma conta diferente, a gente não sabe como eles calculam esse retorno, mas a gente consegue ver para onde que os passos são dados. E você me deu um gancho interessante, né? Esse gancho. Existe franquia em grande rede de supermercado? Franquia no sentido, eu vejo... se eu tiver errado, você me corrige. Existe franquia? É uma pergunta interessante para quem é mais afeito ao setor do varejo, conhecer o Dia por cento. Exatamente. Foi um modelo de franquia. O Dia ele foi replicado, ele cresceu muito, ele vendeu muita franquia. A matriz tinha algumas lojas, mas o grande volume era de franqueados, a maioria deles individuais. A questão que eu penso que pode ter dificultado muito o êxito do Dia é a margem muito apertada do setor e a ideia de franquia que o investidor vai precisar abrir e fechar a loja. Se você vai pôr prepostos, você põe gerente, encarregado, não dá certo. É a mesma coisa aquele supermercado que você vê que puta, vai bem pra caramba. Tá o cara, a esposa, o filho, a filha no balcão, a loja ali, tudo redondinho. Na hora que você começa a crescer, essa estrutura é muito complicada e qualquer deslize, você está pagando para trabalhar, você perde a rentabilidade da loja. Então, é muito complicado se replicar isso como franquias. Por isso que existem algumas grandes e médias redes em supermercados em todas as regiões do Brasil. Por que Orlândia? Vocês fizeram um estudo de mercado? Fizemos. Na verdade, a gente fez um estudo de mercados, mas já era uma praça que a gente namorava há muito tempo. A gente sabia que das cidades da região é uma cidade de muito poder aquisitivo,
uma cidade, por motivos que nós já falamos aqui, né? Uma cidade de dinheiro na praça e com poucos players, poucos concorrentes. A gente sabia que a fatia ali estava faltando. Ela é relativamente distante de Ribeirão pelo fato de falar, a pessoa tem o hábito de comprar em Ribeirão. Ela pode comprar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas a pessoa não vai pegar essa estrada com pedágio para fazer compras e voltar. Então, as cidades, às vezes menores da região, eram usadas para a população de Orlândia fazer compra, Sales, Morro Agudo, cidades até maiores, só que o pessoal saía daqui para fazer. A gente conseguiu enxergar que era possível reter um pouco dessa massa de clientes e fomos felizes, né, na instalação da loja. Foi uma frente de expansão municipal muito grande, urbana, na região que a gente está ali. E escolher a região certa, né? A cidade cresceu. Justamente naquela região leste aqui de Orlândia, exatamente, que ali a população cresceu demais, né? Vocês ficam muito perto do consumidor, né, Guilherme? Sim, a gente fica bem próximo e é a nossa intenção. Tá próximo do consumidor, a gente não sabe de amanhã se houver novas oportunidades no município, mas a gente tem notado que essa proximidade tem sido um êxito para a gente e estamos satisfeitos com a cidade, com os consumidores e com a nossa loja aqui também. A família veio de Altinópolis. A Sandra nós sabemos que é daqui. Como é que foi a sua infância em Altinópolis? Seu pai era comerciante. Como é que desenvolveu a família lá em Altinópolis? Verdade, Tarcísio. Eu sou nascido e criado na querida Altinópolis, cidade de natureza. Meu pai, José Enio Darini, comerciante. Desde jovem sempre foi comerciante atuante. Em que na ramo? cidade de Altinópolis, calçados e confecções. Calçados e confecções. Inclusive eu trabalhei muitos anos, né? Eu nasci atrás de um balcão do comércio altinopolense, né? Minha mãe, Hulda Krebski Darini, enfermeira, né? Tive duas irmãs, tenho duas irmãs, né? Renata, assistente social, e a Cíntia, advogada. E toda a minha infância foi em Altinópolis e a minha adolescência e a minha juventude. E interessante que ali, por ser uma cidade de natureza, nós sempre saímos para tomarmos banho de cachoeira. Então, Altinópolis é o que tem muito Altinópolis, né? Algumas dezenas de cachoeiras. Sim. Então, eu tenho belas recordações de, aos domingos à tarde, alguns colegas, né, nós íamos e desfrutávamos da natureza, da cachoeira, da vegetação, dos riachos, né, das grutas. Também conhecida Altinópolis por muitas grutas. Inclusive, nós acampávamos nas grutas, em algumas delas, né? Levava uma carne para comer um churrasquinho com os amigos. E ali teve toda essa questão que eu estou dizendo de lazer, né? Mas ali estudei toda a minha formação acadêmica inicial foi, né, em escola pública, nas escolas públicas de Altinópolis. Tenho muitas recordações excelentes dali, tenho vários amigos ali. Há pouco tempo atrás me dirigi lá e estava tendo uma festa tradicional, a festa de Santos Reis, né? 6 de janeiro. 6 de janeiro, Tarcísio, é verdade. E ali encontrei amigos, e impressionante, né? Como quando um amigo, ainda que faz muito tempo que nós não nos vemos, quando o vemos, parece que não faz tanto tempo assim, né? Agora, o engraçado é que Altinópolis é perto de Santo Antônio da Alegria, que também tem tradição, né? Sim, Santo Antônio da Alegria. É uma cultura de uma característica muito forte nessas duas cidades, né, doutor? Sim, o Santos Reis lá é bem mais forte ainda, né? Essa festa, né? E também Santo Antônio da Alegria, meu pai era agricultor também, teve algumas propriedades em Santo Antônio da Alegria, algum sítiozinho, então eu me recordo de ir até Santo Antônio. E é uma cidade pitoresca, né? Cidade interiorana, cidade onde as pessoas se conhecem, as pessoas saem às ruas, tem uma amizade, é muito gostoso, muito bom. Aliás, Santo Antônio da Alegria vem fazendo o revezamento, João Batista, depois o doutor Ricardo, são os prefeitos lá. Os dois são meus amigos, são adversários, mas os dois são meus amigos. Agora, doutor,
durante seu período ali, você estudou, como você já disse, escola pública, trabalhava, eu imagino, na loja do seu pai. Sim. E quando é que cursou Direito? O direito foi uma questão assim. A princípio eu enveredei por veterinária, fiz 2 anos de veterinária em Alfenas, né? Como eu disse, meu pai tinha uma propriedade rural, algumas vaquinhas, uns cavalinhos. Eu sempre gostei de animais, né? Mas por uma questão ou outra eu tive que parar, voltei para Altinópolis e surgiu o direito. Eu falei, eu acho que eu vou cursar o direito. Até porque a gente sempre teve essa facilidade de conversar italiano, né? Conversa com as mãos, e o direito Se nós tirar sabemos... a mão, perde a voz. Perde a voz. Tirou a mão, perde a voz. Você sabe, Tarcísio, eu vou contar aqui, abrindo um parênteses no direito, quando o meu pai tinha loja, e o meu avô era aquele italianão mesmo, né? Alto, vermelho, e as pessoas passavam na rua e viam o meu pai e meu avô, Guilherme, saudosa memória, conversando, e falava, aparta que é briga, porque os dois gesticulando e conversando alto. Italianada animada. Italianada, né? E dali eu voltei para Altinópolis e na loja eu falei, vou fazer o curso de Direito. Fiz a inscrição, né, na Faculdade de Direito de Franca, prestei o vestibular e passei. Estudei 5 anos. Na Faculdade de Direito, no Direito Brejão, de Franca, no tradicional. Brejão, aqui em Franca, faculdade Escola tradicional, conceituada. sim, Muito da boa. nossa região. E ali eu fiz toda a minha graduação. Nesse tempo eu fazia estágio no Ministério Público, Dr. Eduardo Pereira de Souza Gomes, né, um amigo que é promotor, 3ª Promotoria de Batatais hoje. Então eu comecei a ingressar e me apaixonar pelo direito, no Ministério Público vendo muita coisa penal, né? Estudando direito penal, e aí formei e entrei e estou até hoje muito feliz, muito satisfeito, apaixonado cada dia mais pelo direito, amo advogar, né? Principalmente no litigioso, no contencioso, onde a gente tem que se desdobrar para conseguir êxito naquilo que os nossos clientes e nós propomos a fazer. Conte-me como é que a sua família em si, é natural que o despertar para a odontologia, com certeza, foi pela profissão do seu pai? Foi. Eu ficava muito no consultório com o meu pai e eu tenho irmã também que é dentista, tenho tios. E eu me apaixonei pela profissão. E antes de fazer a faculdade, eu já tinha decidido que eu queria ser ortodontista. Era a minha paixão, ortodontia. Além de definir pela odontologia, eu já também tinha a definido, especialidade. Pela ortodontia. Da parte de odontologia, eu gosto muito de ortodontia. A minha irmã já gosta mais da parte de cirurgia, né? Então, são vários segmentos da odontologia e eu sou apaixonada pela ortodontia. A sua trajetória educacional foi toda em Ituverava na sua adolescência. Até que idade estudou lá em Ituverava e depois foi para Ribeirão? Eu fui fazer cursinho em Ribeirão, depois eu fiz odontologia na USP e fiz uma pós-graduação em ortodontia com Tatsuko Sakima, porque não tinha na USP na época que eu me formei. E depois eu fiz um mestrado com ele também. Foi meu grande professor. Eu era apaixonada por ele, ele faleceu, infelizmente, mas foi um grande mentor. Estudei também com o cara que escreveu o livro da USP, que foi uma honra ter estudado com ele, Sebastião Interlandi. Foi outro grande mentor na minha vida. Então, na verdade, essas são as referências que a senhora teve nessa sua trajetória propriamente dita. Agora, sim, tive vários professores fantásticos, mas não dá tempo para citar todos, né? E a gente sabe que a Faculdade de Odontologia da USP, com certeza, doutor, é uma faculdade muito conceituada, né? Foi difícil passar nessa faculdade? Como é que foi? Não, na verdade eu entrei com 17 anos. Foi na primeira, então, primeira? Foi na primeira. E meu pai tinha estudado na minha faculdade. E eu fui aluna de alguns amigos dele que se formaram com ele. Então foi muito prazeroso. Agora, muito especial. Você mencionou aqui o nome do professor
Tatsuko Sakima, Sim. ele era seu professor, acompanhou também até no mestrado. Me conte essa... Foi. Não, eu fiz primeiro, fiz ortodontia preventiva, depois eu fiz a ortodontia interceptadora e tal. E eu trabalhei no consultório dele por um tempo também, no consultório dele de Jabuticabal. Ele me convidou e eu trabalhei com ele. E quando eu fiquei sabendo que ele ia abrir uma turma para o mestrado, eu me candidatei e ele me convidou, me aceitou. Eu voltei a estudar com ele. E a gente vê aqui, natural, que hoje as faculdades de odontologia lá de Ribeirão Preto fazem também um atendimento à população para poder treinar aqueles que estão estudando. Naquele tempo também já tinha essa opção? Sim, o atendimento na USP é gratuito. E de ortodontia também. E era em que lugar que era feito o atendimento? Na própria faculdade? Na própria faculdade, como é feito até hoje. Ali na entrada do campus da USP, fica a primeira faculdade à direita, fica a faculdade de odontologia, depois a farmácia, porque a gente tem área de farmácia, a gente aula tanto na faculdade de odontologia como na de farmácia. E depois vem as outras, direito, economia, medicina, mas essas são todas no mesmo campo. Alguma dentista que trabalha aqui em Orlândia foi contemporânea sua de escola? Ou na mesa, na sua época, não? Não, Tá. não estudei com ninguém. Não tinha pessoas de Orlândia na minha classe. Agora, quando você fazia o curso, estava determinado, como você disse, em função do seu pai, de fazer já o segmento da parte de ortodontia. É a oportunidade que eu gostaria que você, então, explicasse as especialidades que tem para seguir adiante a carreira de um dentista. Quais são os segmentos importantes? Bom, dentro da odontologia, nós temos a pediatria, que trata crianças, né? Depois nós temos a parte de prótese, que fazem as reabilitações orais, a dentística, que fazem as restaurações mais simples, mas também fazem reabilitações protéticas. Temos endodontia, que trata canal, periodontia, que trata o que está em volta do dente, que é a gengiva, e a implantodontia, que mexe com a realização de implantes e recupera, coloca dentes que as pessoas perderam, né, com um post de titânio. Então, a odontologia avançou bastante. Na minha época, não tinha, quando eu me formei, não tinha implantodontia. Ainda não existia esse implante dentário. Mas aí um alemão, que era até médico, começou a trabalhar com implantes para pessoas mutiladas e ele criou um tipo de titânio que adere ao osso. Entendeu? O problema era a rejeição, doutora, nesse caso? Se não tivesse um material que se adequasse? Porque esse titânio tem um tratamento específico que ele adere ao osso. Então, ele ósteo-integra. E tinha infecções, e não tinha esse tratamento antes, né? E esse Branemar que possibilitou essa parte. Ele era um médico, fazia reabilitação de pessoas que, por exemplo, eram mutiladas ou por guerra ou por câncer, né? Então, aí desenvolveu bastante a implantodontia. Agora, no seu segmento de ortodontia, ele já tem uma tradição de quanto tempo que chegou essa técnica aqui no Brasil? No tempo do seu pai já existia? Não. Ou seu pai atuava em outro segmento? A evolução da ortodontia, antes todos os dentes eram bandados, né? Na verdade, desde a antiguidade, os dentes, eles faziam dentes com marfim, dentes de elefante, amarravam com fios de ouro na boca das pessoas, né? Então, houve veio evolução. E a ortodontia, antigamente, ela era todos os dentes bandados com uma lâmina de metal, depois vieram os brackets, que são colados, são só as pecinhas, depois vieram os brackets cerâmicos, né? E agora, para casos não muito complicados, tem o Invisalign, que não usa brackets e usa aparelhos móveis, né? Que vão sendo mudados quinzenalmente. Então, houve uma evolução muito grande em todos os ramos da odontologia. Agora, falando especificamente da sua infância
e também a juventude. Você estudou como todo orlandino, né? Estudou no Coronel Orlando, no Instituto. Como é que foi a sua trajetória estudantil? Justamente, quer dizer, o meu primário foi no Coronel Orlando, né? Depois nós fizemos, era o Instituto, né? De Educação de Orlândia. E era uma vida diferente, né? Era uma vida diferente. Para vocês imaginarem, Orlândia, assim, eu não sei exatamente quantos habitantes tinham, né? Mas a gente se conhecia praticamente todo mundo. Todo mundo, Não havia diferença de escolas, vamos falar assim, particular, né? Todos nós estudávamos em escola pública e era muito satisfatório isso. Não havia essa diferença de classes, né, Tarcísio? Sim. Nós brincávamos, quer dizer, nós não tínhamos telefone, nós só tínhamos amizades, né? E brincávamos um com os outros. Celular nem pensar. Nem pensar, né? Bicicleta aquela pesada que você ia subir eu na rampa ali da Somalgo, na Vila Marcus, que eu ficava em pé da bicicleta e não dava conta, porque era tão levinho e a bicicleta tão pesada que ela não saía do lugar, tinha que empurrar, cara. Verdade. Então, vamos falar, nós tínhamos que ter leitura, né? Sem dúvida. Então, nossos amigos eram os livros, né? Professores exigentes, né? Tanto que essa geração de Orlândia projetou grandes pessoas, né? Com certeza. Grandes profissionais. Nós temos como exemplo dessa geração o Fausto, né? O Eugênio Bussi, certo? Perfeito. Nós temos a Maria Helena Cividanes, nós temos a doutora Miriam Mauad, temos você, né? E você também. Então, o Eduardo Antunes, seu primo. Sim. Então, projetou grandes profissionais. Agora, é interessante que no ano de 1972, para quem não sabe, esse senhor de cabelos grisalhos, ele é alto, né? Quanto você tem de altura? 1,89. 1,89. Para o padrão da época, ele era muito alto, né? E, naturalmente, ele jogou num time muito famoso aqui, o Mirim, né? Que fez um furor, foi campeão do interior, jogou guerrinha aqui com o pessoal, foi companheiro dele de time. Conte para nós essa experiência dessa equipe de basquete, que durou pouco tempo, mas, na verdade, foi muito intensa, essa convivência. Essa equipe, eu, particularmente, nós começamos com 10 anos de idade. Certo? A ser treinada pelo meu tio, João Zacopé. O professor João Zacopé. E ele tinha, todo mundo sabe, um amor pelo basquete. O Giba também tinha um amor pelo basquete. Gilberto, que é filho dele. Que é o meu primo. E ele criou essa equipe de basquete a gente cita os nomes, que nós somos colegas até hoje. A primeira, vamos falar assim, a primeira turma que se destacou, que foi a nossa, né? Perfeito. Então tinha o Mário Sordi, tinha o Lúcio, né? Tinha o Zeca Denipote, tinha o Eduardo Antunes, Paulinho Molinha, Paulo Molinha, Ricardinho, o Fausto, né? O Gilberto, no caso. Então o Humberto Martinelli, esse foi o primeiro time mirim de Orlândia. Esse time realmente fez história, porque você imaginar, jogava na quadra do CREL. Sim, Valdir Abrão. Então, naquele sonho do seu João, ele conseguiu montar em Orlândia uma estrutura de um time de basquete. E, aliás, coincidiu da época em que eu comecei a trabalhar em rádio. Então eu tive a primazia de transmitir jogo muito jovem também. Ele gravava num gravadorzinho e depois vendia a fita. Ia na rádio Orlândia e transmitia. Mas eu falo para o jovem, eu acho que o esporte é tudo. Eu acho que o esporte, nessa idade, ela é de uma importância... nós criamos laços, vínculos afetivos, nós criamos dificuldades a enfrentar. Vou dar um exemplo nessa época. Nessa época eu era uma pessoa mais alta, mas era uma pessoa, pelo fato de ter um crescimento ósseo mais avançado, muscular ficou um pouco para trás. No início desse time, eu não era um jogador que se destacava. Então eu quero dizer o seguinte, eu tive que vencer dificuldades próprias. Foi talvez o meu primeiro desafio. Eu fui uma pessoa que treinei muito, eu me adaptei ao jogo, naquilo que eu fazia melhor. Então foi minha primeira experiência positiva como indivíduo, como competidor,
como crescimento como atleta. Serviu não só no aspecto físico, mas também como formador da sua personalidade. Formador da minha né? personalidade. Você, tanto é que teve, no início, o Gilberto se destacava, o Mário Sorte se destacava, né, o Lúcio se destacava, e chegou uma época que eu me destaquei. Sim. Tá certo? Pelo empenho e a dedicação. A dedicação no final, naquela época, quando nós fomos para o Rio de Janeiro, para o Flamengo, para a Escola Naval. Então, esse foi o meu auge, né? Tá? Que aí nós fomos convidados para, né, cursar a Escola Naval, fomos convidados para jogar no Flamengo, eu fui convidado para jogar em Rio Claro, mas o estudo me chamou, não me deu opção. Eu tive que fazer uma opção entre o estudo e o esporte. É importante a gente destacar, porque na verdade foi um sonho do senhor Jean Zacopé, que projetou naqueles que eram seus alunos, de forma especial no filho, que era o Gilberto, que é o Gilberto, e naturalmente isso fez com que se mostrasse que quando você quer, numa cidade pequena como era, enfrentar de igual para igual, Rio Claro, Sociedade Hípica de Campinas, Tênis Clube de Campinas, e é o que aconteceu. E eu tive a felicidade de conviver com isso como radialista. Isso é uma coisa que a gente nunca esquece, né? E a maior felicidade que eu vejo é que a gente era dedicado. Nós treinávamos todo dia. Nós tínhamos aula, descansávamos um pouquinho, depois a gente ia para a quadra do CREL e ficávamos o dia inteiro treinando. Então era uma dedicação, né? Isso foi muito importante na minha formação. E a amizade que nós criamos, né? Todas as pessoas, nós temos vínculos até hoje, nós nos gostamos, né? Nós nos amamos, né? E eu guardo com muito carinho todas as pessoas dessa época. Agora, falar em amor, carinho, aquela história toda, quando é que apareceu a doutora Luciane? A sua esposa, dentista, como é que foi? Foi, não... A gente naquela época era adolescente, estudante. Pra você ter uma ideia, quer dizer, o meu caso amoroso com ela começou quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. E ela quanto? Ela tinha 11 anos de idade. 3 anos de diferença. 3 anos de diferença. Mas naquela época, você sabe, era flerte, né? Quando pegava na mão, era um avanço. Era um avanço total, né? Então nós tínhamos esse companheirismo. E, na realidade, ela está comigo desde essa idade, certo? Aí nós começamos a namorar firme quando eu tinha praticamente 18 anos, né? E ela está aí até hoje, né? Como minha esposa, mãe dos meus filhos, né? 2 filhos, né? 2 filhos. Fale deles. O Anielo, que é meu filho, vamos falar assim. Aliás, é homenagem ao teu pai. Ao meu pai. Porque o italiano lá, aquele italiano do sul, você sabe disso. O primeiro que nascer tem que ter meu nome, filho, senão vai dar problema. Ele tem que colocar o nome do pai, senão... E o meu pai morreu muito cedo, você sabe disso. Meu pai morreu com 56 anos de idade. Graças a Deus eu tinha acabado de me formar, eu estava na residência médica, ele me viu formar, mas meu pai morreu muito cedo, né? E a gente sempre, quando perde um ente querido, né, não esperado, numa época dessa, fica uma certa, né? Sim. E eu, com a maior satisfação do mundo, quer dizer, o meu filho chama Anielo. O Anielo é ortopedista, né? Conceituado, como o pai. Muito bem formado, graças a Deus, né? E ele é um orgulho para mim. Ele trabalha aqui em Orlândia 1 ou 2 vezes por semana, se estabeleceu em Ribeirão Preto, e eu tenho muito orgulho do meu filho. Nós convivemos na nossa infância, conviveu com o seu filho. Exatamente. Né? Muito amigo do Otávio, né? Perfeito. Então, o Anielo é um cara especial. E a Leonor é a sua filha? A minha filha é mais velha, né? Sim. A minha filha também é médica, ela é radiologista na cidade de Ribeirão Preto, ela é contratada no Hospital das Clínicas, é uma das sócias da radiologia especializada, trabalha na Unimed, trabalha na Ortop, segue uma carreira universitária brilhante, e é outra que me dá muita satisfação, muito orgulho. Aliás, não escapou nenhum, os dois são médicos. Os dois são médicos. Aí eu brinco com a minha esposa que eles gostam mais de mim do que dela, né? Assim, porque ela é dentista, né? Não tem nenhum dentista. E a melhor característica que eu gosto dos meus filhos é porque, na realidade, eu fui um trabalhador, né, Tarcísio? Sim, você conhece a minha trajetória,
eu fui um médico muito dedicado, muito trabalhador na cidade de Orlândia. E os meus 2 filhos são muito trabalhadores. Que orgulho. É muito orgulho. Agora vamos falar da sua trajetória estudantil, depois que concluiu aqui. Sim. Naturalmente tinha o tal do cursinho. E conte para nós a questão do vestibular, Uberaba, como é que foi a sua trajetória até você chegar a ingressar na universidade, numa faculdade de medicina conceituada? Todos nós saímos aqui no 3º colegial, né? Íamos fazer o cursinho. Na época, para você ver, todos nós tínhamos dificuldades, até financeiras. Sim. Concorda? Sim, com certeza. Ninguém nasceu em berço de ouro. Eu saí daqui, eu fui estudar em Ribeirão Preto, fui fazer o cursinho, no cursinho César Lattes. Eu amo de paixão a minha tia Reunides, que eu chamo a minha tia nega. Minha tia me acolheu, entendeu? Eu morei na residência dela, que era irmã da minha mãe. Uhum. E foi um ponto de apoio muito grande. E daí eu consegui o sucesso. Naquela época não era fácil, né, Tarcísio? Sem dúvida, difícil. Realmente eram poucas faculdades e as faculdades federais muito concorridas, né? E graças a Deus a gente ingressou na universidade, né? Lá em Uberaba. Em Uberaba. Esse homem o Brasil inteiro conhece, o mundo inteiro conhece. Mas eu faço questão, Marcelo, que você o apresente para que nós possamos ouvir aqui dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Ô Tarcísio, primeiro é um prazer te receber aqui. Eu gosto muito da sua amizade, eu preservo muito. Boa noite a todos, bom dia. Estou aqui com o Dr. Augusto Cury, né, que é um psicólogo, psiquiatra, e do qual ele escreveu vários livros, e do que o mundo inteiro vê. E o cara que mais vende livros no Brasil, a gente tem orgulho, já fui até cliente dele, paciente dele. Graças a Deus, doutor, hoje vê como a gente está, a gente dá uma... A vida tem sempre algumas voltas, mas eu tenho um grande prazer de recebê-lo aqui. O Romero Brito aqui também. Então, doutor, seja bem-vindo. Tarcísio, a casa é sua. Doutor, apresentá-lo desnecessário se faz. A gente sabe do seu trabalho, da sua capacidade. Eu gostaria que o senhor... Eu entendo que o senhor tem aquele estilo próprio de se apresentar. E em termos, assim, até de motivação, essa questão digital... que tem transformado um desafio para que as pessoas possam entender. Qual é a visão que o senhor tem a respeito disso? Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui, Tarcísio. Você que é um grande comunicador e está do lado do Marcelo com essas palavras que me encantam, porque eu sei que o Marcelo já escreveu capítulos importantíssimos em seus dias mais difíceis. Isso que torna o ser humano cada vez mais rico e e nos torna dignos de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Com respeito à intoxicação digital, felizmente, por um lado, o mundo digital melhorou a comunicabilidade, a produtividade e o acesso às informações. Mas, infelizmente, as telas digitais têm alguns problemas graves. Número 1, o comprimento de onda azul das telas altera o ciclo da melatonina, que é a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono. Há milhões e milhões de pessoas que não estão dormindo bem porque estão intoxicadas digitalmente. Há milhões de crianças e adolescentes que também não estão dormindo bem, e isso vai cobrar uma fatura alta, porque o sono é o motor da vida. Se você não dorme bem, você esgota o cérebro e você pode acabar desenvolvendo doenças psicossomáticas importantes. E além disso, os celulares também mexem com o ciclo da dopamina e da serotonina e pode gerar uma dependência como uma droga estimulante. Se você retira a droga de um jovem ou retira o celular de um jovem ou de um adulto por algumas horas, ele vai ter asco ao tédio e a solidão. E o tédio e a solidão são dois fenômenos importantíssimos para nos interiorizarmos. Se você quer anular o tédio e a solidão, você não procura a si mesmo. Você é um estranho no planeta mente. E adolescentes e adultos no mundo todo, infelizmente, estão tendo dependência, estão tendo irritabilidade, ansiedade, angústia, sentimento de vazio, quando estão longe das telas, indicando que eles
estão dependentes, escravos, vivendo em sociedades livres. Então, use os celulares, use as telas com parcimônia, com inteligência. 2, 3 horas antes de dormir, é aconselhável que você leia um livro, que você faça atividades mais lentas, mas não tenha tanta conectividade com as telas digitais. Essa pessoa que vocês estão vendo é um pernambucano que faz sucesso há quase 40 anos nos Estados Unidos. Quem vai apresentá-lo é o meu querido amigo, o empresário Marcelo Camargo. Quem é esse homem aí que todo mundo conhece? Bom, todo mundo conhece o Romero. Graças a Deus nós viramos amigos, pessoal, da minha família. Sou muito amigo do irmão dele também. E o Romero, a história dele é brilhante, cara. Ele vai te contar um pouco da história dele, como é. E o Dr. Augusto Cury, né, na outra entrevista, falou também, a gente nunca desistia, ele nunca desistiu. Perseverança, dedicação. E comprei essa obra de arte, que eu sou fã demais dessa obra de arte, né? Chama Gênese, Criação do Mundo. Então sou fã dele, eu era fã dele, agora viramos amigos. Então nada no mundo é impossível. Quando você quer, Deus na frente. E hoje nós somos amigos, ele está na minha casa, é um prazer de apresentar Romero Brito. Obrigado aí, Marcelo. Tchau. Romero, na verdade, lendo a sua história, cara, a gente percebe que você, que tem hoje 62, né? 62 anos? 61. Que não vem ao caso, 61. Perfeito. Ainda estou 61. Você está há 40 anos nos Estados Unidos. Eu sei que você é um pernambucano que foi e chegou lá e venceu. Me conte em resumo a sua história ao chegar nos Estados Unidos. Olha, primeiramente, não foi tão simples como se parece, mas e vai ser difícil contar a história todinha em poucos segundos. Mas eu queria ser diplomata, eu nunca imaginava ser artista. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não era o sucesso que eu tenho hoje, né? Eu não tinha esse sucesso. Eu fiz todo tipo de trabalho que você imagina, mas tive sempre a tenacidade de me acordar de manhã e ir atrás do meu sonho, tá entendendo? Então, eu tive uma grande oportunidade de fazer uma campanha publicitária para a Absolute Vodka. E é uma grande empresa que botou minha arte em tudo quanto é lugar nos Estados Unidos. Depois disso, eu fiz muitos outros projetos com grandes empresas e colecionadores começaram a adquirir minhas obras de arte. E tem um filme que foi lançado recentemente e está em breve, vai ser mostrado para milhões de pessoas falando da minha história. Mas é impossível falar minha história todo dia em poucos segundos, mas você pode perguntar mais outras coisas que eu posso falar. Evidentemente, eu vi que você hoje é um personagem mundial, fórum internacional, passando por Super Bowl, enfim, e inclusive essa forte participação sua com as grandes marcas norte-americanas. Qual é o segredo de se chegar? A partir do Absolute, que é uma vodka, foi esse trabalho que te jogou no colo do mercado norte-americano? Seria isso? Com certeza, a Absolute Vodka realmente ajudou muito para minha arte pudesse ser aproveitada, desfrutada por milhões de pessoas. E depois que a Absolute Vodka fez essa campanha publicitária com o meu trabalho, foi muito mais... como fosse um lançamento para minha arte no mercado assim, internacional. E eu sempre fui muito agradecido pela campanha publicitária dessa Absolute Vodka para poder mostrar meu trabalho a tanta gente. E depois disso, muitos CEOs de outras empresas, como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Mattel e muitas outras, Bentley, Rolls-Royce e tantas empresas que eu fiz projetos. E também, como você falou, a abertura do Super Bowl nos Estados Unidos, eu fiz o Grammys, um montão de coisa. Agora, a gente percebe naturalmente, e pelo menos é uma avaliação que eu faço, não sou um grande entendedor da arte, mas a gente percebe que talvez essa cor, você vê esse quadro aí do Marcelo, né, o Gênese, a cor parece que é um grande impacto, isso parece que cativou o norte-americano, eu estou equivocado, e o mundo inteiro, Romero? Eu acho que a cor e meu trabalho é muito direto, não é uma coisa assim complicada, tá entendendo? Eu não falo de nada complicado, eu falo de amor, de carinho, de esperança. Eu acho que isso, todo mundo quer isso em suas vidas. Então acho que eu estou falando de coisas positivas, nada negativo. O seu horizonte daqui para frente qual é? O que você imagina? Não, eu tenho muitos projetos. Eu quero construir nos Estados Unidos um espaço cultural que muita gente pode vir visitar, porque agora o meu estudo é mais a convite. O público não pode ir lá assim, bater a porta e entrar. Tá, é só a convite.
Então, mas eu quero que no futuro abrir um espaço muito maior do que o meu que é agora, que milhões de pessoas possam vir e conhecer minha arte e minha história bem de perto. E é impressionante você que, inclusive, tem contato até com os presidentes norte-americanos. Como é que foi o segredo de se aproximar e ter também a sua arte reconhecida? Olha, não é um segredo, acho que pelo fato que a minha arte é uma arte assim, muito alegre, eu acho que muita gente quer ficar perto do meu trabalho. Então, eu fiz amizade com muitas pessoas, então acho que deve ser por isso. Para finalizar, uma obra como essa que nós estamos mostrando no vídeo nesse instante, já fizemos a imagem antes, Gênese, um quadro desse, quanto tempo, uma arte dessa, quanto tempo você demora para construir? Minha vida inteira eu passei para chegar a fazer esse quadro. É sempre assim, né? A última obra é aquilo que você pensou e vai idealizando. Por isso que você evolui, né? Não, essa não é a minha última obra, mas... A mais recente, vamos dizer. A mais recente. Mas eu passei a vida inteira para poder fazer esse quadro, né? Praticando em várias outras obras de arte.